Neemias, o copeiro do rei. Eu estarei lendo, meus queridos, até o versículo 11. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, ou seja, a capital do Império Persa, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, ou seja, da escravidão babilônica, estão lá na província, em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o concerto, ou seja, a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus estatutos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, isto significa bem distante, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Amém? Que Deus, o nosso Deus, nos abençoe nesta meditação, e que em nossos corações haja espaço para a salvação. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Irmãos queridos, é importante lembrar um pouquinho da história, né? Só para a questão de informação, porque às vezes nós estamos bem familiarizados com a Bíblia, com a história da igreja e também do Antigo Testamento, mas há pessoas que não estão familiarizadas. Então houve um tempo que Israel ficou escravizado na Babilônia. Eles desobedeceram muito a Deus, e Deus permitiu então que eles fossem levados escravos pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. Mas isto foi profetizado pelos profetas Isaías, Jeremias. E Jeremias chegou até a dizer quantos anos Israel ficaria escravizado na Babilônia. E lá em Jeremias 29:10 está escrito que por 70 anos Israel ficaria então escravizado na Babilônia. Quando eu digo Israel, é especialmente a tribo de Judá e Benjamim, porque as outras tribos foram escravizadas pela Síria, né? Então eles ficaram lá como escravos por 70 anos.
Mas, passado estes 70 anos, o Império Babilônico caiu. E levantou-se, então, um outro império chamado Persa, Medo-Persa. Hoje, Iraque, Irã, aquela região do Oriente. E a história diz, então, que quando caiu o Império Babilônico, o primeiro imperador que surgiu foi Ciro, o imperador persa. E este homem, Deus usou ele e falou com ele e responsabilizou ele, Ciro, para mandar o povo judeu de volta para Jerusalém e reconstruir a cidade. E Deus usou então este rei persa e chamou ele o meu servo Ciro. Ele não era judeu, ele era persa, e está dizendo: o meu servo Ciro vos fará voltar para Jerusalém, para Judá, e reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo, especialmente o templo. E nós vamos vendo através da história, então, Deus trabalhando, Deus agindo. E nós lembramos um pouco dessa parte histórica, porque tem algumas palavras aqui que Neemias usou. Por exemplo, ele falou sobre o mês de Quisleu, significa no nosso calendário uma época entre novembro e dezembro. É o 9º mês do calendário judaico, Quisleu. Mas eu quero trazer a sua atenção para um aspecto importante dessa leitura: o coração honesto e uma adoração honesta. É o tema para a nossa meditação. Porque com Neemias nós aprendemos algumas lições importantíssimas. A Bíblia diz lá no Salmo 51, no versículo 6, a palavra de Deus diz assim: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto lá no meu interior, me fazes conhecer a sabedoria. Os segredos que nós escondemos de Deus, cria entre nós e Ele muros, e não pontes. Deus ama, mas lá no íntimo a verdade, Ele conhece. Isso significa que nós não conseguimos esconder nada de Deus. Aliás, eu disse um dia desses na pregação da noite que nós não conseguimos esconder nada de duas pessoas. Primeiro é de nós mesmos. Você não consegue se esconder da sua consciência. Eu me lembro da história que eu ouvi de um homem aos 95 anos, ele foi cangaceiro, ele morreu aos 105, Narciso Lemos de Almeida. Ele disse que o primeiro assassinato na vida dele, ele tinha 8 anos de idade quando ele cometeu. Mas na mente dele, de menino, de criança, a consciência dele dizia: você é um assassino. Você é um assassino. Tão tenra idade, mas a voz da consciência dizia o tempo todo: você é um assassino. E assim foi a história da vida dele. De um assassinato, abriu-se a porta para muitos outros, e ele foi então convidado para fazer bando da equipe do antigo Lampião, Dioguinho e outros do Nordeste brasileiro. Mas aos 64 anos ele entregou a vida dele a Jesus Cristo. E agora a voz que falava na sua consciência é: os teus pecados foram perdoados pelo poder do sangue de Jesus. Então nós não podemos fugir de nós mesmos, e menos ainda de Deus, porque Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Hoje de manhã nós falamos aqui com a igreja um pouco de tempo, uns 15 minutos, sobre os atributos de Deus, e a onisciência, a onipotência. Atributos significa qualidades, as qualidades de Deus.
Os segredos nós não conseguimos encobrir diante de Deus, guardar diante de Deus. Disse um poeta que a confissão é para a alma, o mesmo que a terra preparada é para a semente. A confissão é um convite que fazemos para Deus, para Ele cuidar do solo dos nossos corações. Baseados na parábola do semeador, precisamos convidar Deus a examinar o solo da nossa existência. Quando Jesus contou sobre a parábola do semeador, Jesus disse que parte da semente caiu em solo petrificado. Outra parte caiu à beira do caminho e outra parte caiu entre espinhos. E o escritor, comentarista bíblico, ele diz assim: como está o solo do nosso coração? Como está a terra dos nossos corações? De repente há espinhos, de repente há pedras, solo pedregoso. De repente nós permitimos que aves danifiquem aquilo que foi semeado, comam a semente, e ela não vai então produzir, dar resultado satisfatório em nossas vidas. Nós precisamos convidar Deus e nos submetermos a Ele, para que Ele examine os nossos corações e não guardar segredos para Deus. Abrir nossas vidas para Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Você pode esconder algumas coisas da sua esposa, da sua namorada, dos seus pais, mas você não esconde nada de Deus. O salmista disse: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que tudo o Senhor conhece. Tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe das nossas virtudes e sabe também das nossas faltas. Mas eu quero dizer para você não ficar preocupado, sabe por quê? Porque Ele ama você. Ele me ama, Ele te ama. E Ele tem um projeto abençoador para as nossas vidas. Ele tem um projeto de bem-aventuranças para nós, de bênçãos incontáveis para nós. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Mas precisa haver o quê? Um coração honesto, é isso que Ele aguarda de nós. Um coração honesto, um coração sincero. A Bíblia diz: a um coração sincero não desprezará, um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. Deus não despreza. E o coração honesto é envolvido por um sentimento de arrependimento, de confissão, que reconhece as faltas, busca a remissão, busca o perdão de Deus, busca o perdão, busca a felicidade da alma, através do perdão, da lavagem pelo poder do sangue de Jesus. Agora há pouco foi cantado só o poder do sangue de Jesus Cristo. Nós, os evangélicos, falamos muito sobre o sangue de Jesus, porque na lei de Deus vida se paga com vida, e quando o homem morreu para Deus, precisava alguém morrer pelo homem. E Deus instituiu durante muitos anos os sacrifícios dos cordeiros e outros animais, como novilhos e pombinhos e tudo mais, que está registrado lá no Antigo Testamento. Até o dia que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele humanizou-se. O Filho de Deus veio viver entre nós e deu a vida dele lá na cruz do Calvário, fora de Jerusalém, 1,5 km, lá está o Monte Calvário. E lá Jesus Cristo morreu
mas ele não ficou pendurado na cruz. Lá o seu sangue foi derramado através dos cravos nas mãos, nos pés, e a lança de um soldado romano furou-lhe o coração, e a Bíblia diz que o seu sangue foi derramado. E o sangue de Jesus, então, nos purifica de todo pecado. E na morte de Jesus aconteceu, então, o fim dos sacrifícios. Porque pelo sangue de Cristo Jesus, Deus nos dá o perdão dos nossos pecados. Agora, precisamos ter um coração honesto para confessar a Ele os nossos pecados. Nossa tendência sempre é transferir a culpa. A nossa tendência, nós todos somos assim, desde quando somos assim bem pequenos. Numa família onde tem mais que um filho, a tendência é sempre transferir a culpa para os irmãos, para o outro. Isto vem desde lá do jardim do Éden. A nossa tendência é justificar, e eu sempre ensino à igreja que pecado não se transfere, né? Nossas culpas não podem ser transferidas. Pecado não se justifica. Às vezes nós tentamos justificar nossas faltas. Pecados não se guarda, não podemos guardar porque fazem mal para a nossa saúde psíquica e espiritual e até física quando guardamos as coisas para nós. Pecado se confessa e pede-se perdão para Deus. É assim que nós encontramos paz com Deus. E Neemias, ele não era rei em Israel. Neemias não pertencia à classe sacerdotal de Israel. Ele não era sacerdote, ele não era nenhuma autoridade. Ele não pertencia ao Sinedrim, ou seja, o Sinédrio, ou Sinedrim, era como o nosso Supremo Tribunal aqui do Brasil. Era a corte máxima em Israel. Ele não pertencia a nenhuma dessas classes. Ele terminou o texto dizendo: era eu copeiro do rei. Eu servia o rei Xerxes, Artaxerxes, filho de Xerxes, conhecido também como rei Assuero. Ele era um homem importante, mas não mais importante. E na leitura que nós fizemos, ele disse assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos, ou seja, pelo povo de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Ele está dizendo: eu pequei contra o Senhor. A minha família pecou contra o Senhor. Sabe o que ele está fazendo? Ele está reconhecendo que ele é pecador. E que agora ele estava despatriado. Ele estava como escravo em um outro país. Por causa dos seus pecados. Os irmãos já pensaram como seria bom se o nosso povo, se a nossa nação, cada um de nós, se nossas igrejas, cada um dissesse assim: eu estou passando por isso e mais isso,
por causa dos meus pecados. E há filhos sofrendo por causa dos pecados dos pais. E há pais sofrendo por causa dos pecados dos filhos. Mas dificilmente há reconhecimento como o de Neemias. Eu pequei, nós pecamos. E quando houver esse reconhecimento, então está vindo a cura do coração de Deus para o nosso coração. Porque Jesus Cristo disse lá na casa de Mateus: eu não vim para chamar os justos, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Aqueles que se reconhecem que são pecadores, para estes a cura, para estes a libertação, para estes o sangue de Jesus é o remédio que liberta, que transforma, que sara, que salva e dá uma vida eterna. É isso que nós precisamos. Um coração sincero, um coração honesto, uma adoração sincera, uma adoração honesta. É mais prático nos afastarmos de Deus, é mais prático sairmos da igreja, é mais prático ficar longe da igreja, longe da leitura da Bíblia. Já viu isso? Quando nós não estamos em comunhão com Deus e alguém diz assim: pastor, você foi visitar o fulano? E eu digo para o irmão: o que aquela pessoa menos deseja é a minha presença. Sabe por quê? Porque o pastor é visto como aquele que só sabe fazer sermão. O pastor é observado como aquele que dá sermão, aquele que estraga prazer. Já viu isso? O pastor dificilmente é convidado para ir em festa de aniversário. Já viu? Porque a presença dele estraga a festa. Depois vai ter o bailinho, o pastor vai estar aqui. Depois nós vamos tirar o rótulo da garrafa, porque senão ele vai ver que é bebida alcoólica. Então ele vai estragar a nossa festa. Deixa ele lá na casa dele, preparando a mensagem dele, o sermão dele. E nós temos por hábito, eu estou dizendo, nós temos por hábito nos afastarmos da palavra, nos afastarmos das reuniões. Por quê? Porque às vezes nossos pecados são tão maldosos, nossos atos, nossas atitudes tão maléficas, que nós não temos coragem nem para olhar para o céu. Mas quando isso acontecer conosco, façamos então como o publicano. O publicano fez o quê? O publicano, ele nem olhou para o céu. Ele abaixou os olhos e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. E a Bíblia diz que Jesus disse que ele foi justificado. E aquele outro, o outro que dizia o quê? Eu te dou graças, o fariseu, né? Dizia: eu te dou graças porque eu não sou pecador igual a ele. Eu sou melhor do que ele. Já viu isso? Acontece isso comigo. É comum acontecer quando eu vou falar de Jesus para uma pessoa, evangelizar alguém, dar um estudo bíblico, e a pessoa, logo ela diz assim: eu tenho um amigo muito pecador, ele que precisava ouvir tudo isso. Ele é muito pecador. O senhor não imagina as coisas que ele faz. Eu já ouvi muito isso. E eu digo para ele: e você? Mas a gente não pode afrontar, senão não tem a porta aberta para voltar.
né? Então, meus queridos, mas o coração honesto, uma adoração honesta. Por quê? Porque Deus tem prazer em que nós abramos os nossos corações para Ele. Senhor, entra na minha vida. Senhor, entra. Examina a terra do meu coração. Vê as coisas que estão aqui, que não servem. E tira. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor coloque dentro de mim aquela oração que fez o rei Davi lá no Salmo 51, no versículo 10. Quando ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Vamos falar juntos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E aí nós estamos então aptos para adorar, para servir a Deus. Quando nós pedimos a Deus: perdoa, Senhor, limpa o meu coração. E você crê nisso? Amém. Que Deus limpa nossos corações, que Deus tira. Meu professor dizia assim: vocês tem muitas pessoas que estão sofrendo por causa dos pecados que cometeram. Muitas pessoas estão sem liberdade, presas por causa dos pecados que cometeram. Mas vocês estão em liberdade, estão andando pelas ruas, mas você já teve vontade de fazer o que aquelas pessoas que estão presas fizeram. Você já sentiu vontade de fazer a mesma coisa. Então, sabe, diante de Deus a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Eu não fiz, mas eu senti vontade de fazer. Mas Deus, Ele perdoa. Ele limpa o nosso coração quando nós confessamos. Há em nossas casas tudo que nós podemos para tratarmos da nossa aparência. Porque nós gostamos de ser olhados pelas outras pessoas como alguém bonito, atraente. Você já viu pessoas bonitas? Você gosta de ser bonito, elogiado? Eu também já passei por essa fase. Quando tinha cabelo, não tinha barriga. Então, são fases da vida, né? Deixava a barba preta, bem bonitinha, paradinha, né? E a minha esposa, quando me conheceu, disse: é um gato, né? Mas passou essa fase. E agora só a misericórdia de Deus, né? Mas aproveite bem esse tempo seu, porque ele passa. Mas eu estou falando sobre aparência. Essa aparência. Mas Deus, Ele olha profundamente para dentro de nós. Deus olha profundamente, mas Ele não olha para te reprovar. Sabe, porque Ele te conhece. Ele olha com desejo de salvar você. Ele olha para dentro do teu coração e Ele vê que existem falhas, mas Ele deseja perdoar você. Ele deseja abençoar você. Ele deseja salvar você. Ele deseja ajudar você. Ele quer fazer na tua vida
um recomeço, uma restauração. Até aqui você caminhou assim, e de hoje para frente você pode caminhar um novo caminho, um caminho agora de bênçãos com Ele. A Bíblia diz que Enoque viveu 65 anos e teve um filho. E depois ele andou com Deus por 300 anos e Deus o tomou para si. No nascimento daquele filho nós não sabemos o que aconteceu, mas a Bíblia diz: e viveu Enoque 65 anos e gerou um filho, e depois andou Enoque com Deus e viveu Enoque 365 anos e o Senhor o tomou para si. Você está cansado de seguir Jesus? Você está cansado de vir à igreja? Você está cansado de ouvir a palavra? Enoque andou com Deus 300 anos. Às vezes há pessoas que vêm 2 anos na igreja, 5 anos, e dizem assim: já estou cansado. Estou cansado de orar. Só louva, glorifica, engrandece, adora de maneira honesta aqueles que sentiram suas faltas, seus pecados, e receberam em suas vidas o toque da misericórdia de Deus, como Isaías e outros. Nós não podemos oferecer a Deus um culto honesto, sincero, se o nosso coração não é sincero. Vamos orar? Vamos encerrar? Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela história que ficou registrada aqui da vida de Neemias. E ele deixou-nos um exemplo, ó Deus, de humildade, de reconhecimento dos seus erros, bem como da sua família. E, ó Deus, nós somos seres humanos. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe, ó Deus, que nós erramos. Mas o Senhor sempre está pronto a nos perdoar. O Senhor está sempre pronto, ó Deus, a nos restaurar, a perdoar o nosso pecado. O Senhor é o Deus que renova a nossa existência. O Senhor é o Deus que nos liberta, nos transforma, nos consola através do Teu Espírito Santo. Porque o mundo onde nós vivemos é terrível, ó Deus. Existe muita maldade. Deus, cuida do nosso coração, Senhor. Limpa o solo do nosso coração, às vezes está cheio de pedras, espinhos, mágoas, ódio. Senhor, limpa e coloca em nós um novo coração, como o rei Davi pediu. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Ó Senhor, mas especialmente ajuda-nos, conforta-nos nesses dias tão difíceis que vivemos sobre a terra. Nós oramos, ó Deus, agradecidos por Teu amor, pela Tua graça, no nome santo de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, ó Deus. Amém. Que Deus nos abençoe.